Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho de um reforço, que é um reforço caseiro, né? Mas um cara que eu acho que pode ajudar muito o Atlético, que é o Isaac, velho. O Isaac. E é óbvio que nesse momento que a gente tem a torcida do Atlético muito irritada com o elenco atual, que eu acho que a percepção de muitos vai ser o Isaac fominha, ou o Isaac pouco objetivo, enceradeira, mas eu acho que é muito diferente, assim. Eu acho que o Isaac, ele deixa o time do Atlético num momento que era muito propício para ele ganhar espaço e engrenar nesse início de trabalho do técnico Odair Hellmann. Acho que foi no primeiro jogo contra o Atlético que o Isaac se machuca e de certa maneira não consegue acompanhar esse crescimento do time do Atlético. De certa maneira não consegue acompanhar essa evolução que de alguma maneira o time do Atlético vem tendo com o técnico Odair Hellmann. E eu acho um baita de um reforço. E por que eu acho um baita de reforço? Primeiro de tudo, vou pensar em cenários, né? Cenário de ataque contra a defesa, que o Atlético vem encontrando bastante nessa Série B, e eu vou ser bem sincero com vocês, acho que os times estão cada vez provocando mais esse cenário, porque fica muito perceptível que o Atlético tem dificuldade. Ou seja, a gente vai pegar um time fechadinho e vai tentar encontrar espaço para furar essa defesa. Eu acho que o Isaac ajuda muito no sentido de drible. E às vezes a gente subvaloriza a capacidade do drible. Eu vi, por exemplo, São Paulo e Juventude, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo só ganhou de 3 pontos porque você tem uma jogada individual ali no canto esquerdo, rola uma caneta e o gol acontece. E aí, trazendo pro mundinho Isaac, me lembra muito a classificação contra o Brusque. Logo no começo do jogo, o Isaac passa por 2, passa por 3, gera a jogada, o goleiro dá o rebote e o Cauã vai lá e faz um gol. Se você quiser lembrar do jogo contra o Paysandu, a gente ia empatando num momento super frágil do Paysandu no Campeonato Brasileiro. O Isaac passa por 1, passa por 2, perde a bola, depois passa por mais 2, sai a finalização, o Renan Peixoto faz o gol da vitória. Então, quando você está enfrentando defesas muito fechadas, você precisa ter armas para abrir essas defesas. E eu acho que o Isaac, ele tem um pouquinho desse molho de pegar um lateral do América, de pegar um zagueiro do América, partir para cima e ter mais efetividade no drible. E ter mais capacidade de encontrar soluções a partir do drible. Então, acho que esse ponto do Isaac me chama muito a atenção. E óbvio, pensando em outro cenário, eu acho que a gente pode falar que é um jogador que colabora para esse jogo de transição, que eu acho que o Atlético se sente mais à vontade. Claramente o Atlético é um time que gosta de pegar a defesa adversária correndo para trás. O Isaac é esse jogador de velocidade que empurra a defesa para trás. O Isaac, conduzindo a bola com a habilidade que ele tem, ele naturalmente se adapta a esse estilo de jogo, naturalmente se adapta a uma construção mais vertical, mais objetiva. Então, na minha visão, o Isaac agrega basicamente em todos os cenários. E na Série B, vai ser um Atlético que, no segundo turno, ele vai precisar encontrar mais soluções para atacar. E a habilidade do Isaac, a capacidade técnica do Isaac e a capacidade de se adaptar a cenários diferentes do Isaac, para mim, deixa muito claro que o Isaac vai ajudar a gente num sentido de ter um ataque mais técnico, de ter um ataque mais habilidoso e de ter um ataque mais capaz de encontrar as soluções, de ter um ataque mais capaz de encontrar os espaços. O Isaac, ele tem uma capacidade de desburocratizar ataques que o Atlético precisa, e o Atlético precisa muito. Se a gente for parar para pensar, qual é um cenário que a gente vê muito esse Atlético inserido? Toque de bola para cá, toque de bola para cá, toque de bola para cá, toque de bola para lá. E falta o jogador dar coragem de pegar essa bola e partir para cima. O Tevez ameaçou ser esse jogador, mas não conseguiu se manter. O Tevez é muito mais um segundo atacante do que esse extremo que vai ganhar campo, que vai abrir campo pelo lado.
sabe? O Mendonça, um jogador muito mais de força, o Luiz, um jogador muito mais de força. Entrar esse jogador de drible, nem na base a gente tem tanto, não. Por isso que a gente pediu durante muito tempo o Kaique Paquetá. Eu, inclusive, acho que seria muito legal um time com o Kaique de um lado e o Isaac do outro, porque eu acho que eles poderiam abrir o campo que fosse. Mas, assim, fico feliz com a situação do Isaac, né? A gente sabe que a gente precisa de peças novas, a gente sabe que a gente precisa de soluções novas. O próprio Odair, ele vem falando. Esse time, ele precisa de cenários, esse time precisa de contextos para tentar chegar às soluções pra gente ganhar jogo. Eu volto a dizer, se você pegar um histórico do Isaac ao longo dessa Série B, o Isaac participa da vitória contra o Criciúma diretamente, o Isaac participa da vitória contra o Paysandu e contra o CRB. Querendo ou não, era um jogador que vinha tendo uma contribuição nos momentos que o Atlético conseguia ganhar jogo no início de campeonato, que de alguma maneira foi até animador. Óbvio que eu acho que é um jogador que não é o perfeitão, não é o Neymar, não é o cara que vai sair driblando todo mundo. É um jogador que, apresentou algumas instabilidades, é um jogador que apresentou algumas dificuldades. É um jogador que o Atlético contratou para lapidar, para desenvolver. Mas se você falar em teto técnico, em capacidade técnica de crescer, de desenvolver, de evoluir, eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim, é um dos jogadores que tem mais esse potencial no elenco do Atlético, até pensando no ano que vem. Se a gente pensar no ano que vem de queda de receita do Atlético, se a gente pensar no ano que vem de um Atlético com dificuldade de montar o elenco, eu já vislumbro o Isaac sendo um dos nossos principais jogadores. Então, obviamente, não deve começar no time titular, um jogador que ainda vai atrás de um pouco mais de ritmo, né? Ficou muito tempo fora, a lesão do Isaac não foi simples, mas acho que é um jogador que pode mudar o ritmo do jogo, sabe? E talvez inverter uma situação que o Atlético vem sofrendo muito, porque o Atlético abre o placar, os adversários começam a mexer, começam a alternância, e o que acaba acontecendo? O ritmo do jogo muda para os adversários. Eu acho que o Isaac é um cara que ele traz perigo ao ponto de, beleza, o Atlético abriu o placar, o adversário vai se expor, e a gente bota um jogador que muda o ritmo do jogo, traz mais aceleração, como eu falei, desburocratiza um pouco mais o jogo, e um jogador que eu acho que traz o ritmo ao nosso favor e gera perigo para deixar o adversário sempre um pouquinho mais cauteloso. Então acho que o Isaac ele também contribui nessa busca por um segundo tempo mais efetivo. Se eu pudesse definir, é dessa maneira. Então, acho que a gente vai estar no Independência, vamos ver se a gente consegue ver o jogador mais habilidoso do elenco do Atlético de volta. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.